Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso quadro aqui no canal Leila Responde. Para quem não me conhece, o meu nome é Leila Brita, sou engenheira civil, especialista em regularização de imóvel, regularização de obras e aprovação legal de prefeitura. Se você precisa trabalhar com essas áreas, fica aqui no canal comigo que você vai aprender muito. E para o vídeo de hoje, o que eu trago para você é uma caixinha de pergunta retirada lá do Instagram de outras dezenas de perguntas enviadas pelos nossos seguidores e alunos. Se você quiser que a sua pergunta seja respondida em um vídeo, manda para mim lá no Stories que eu vou ter o prazer, a honra de trazer o seu conteúdo aqui. Para hoje, nós temos uma pergunta muito interessante, que é a pergunta do engenheiro Gutierrez. Ele colocou aqui: o que fazer quando a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento ficam além do permitido? Como regularizar? Ótima pergunta. Mas para a gente responder antes, eu preciso te instruir o que é essa taxa de ocupação e o que é esse coeficiente de aproveitamento, para depois você entender como regulariza isso numa situação na qual a construção já foi feita, finalizada, a pessoa já habita a casa, o comércio, e na hora de regularizar, você, profissional ou o dono do imóvel, se depara com a situação de ter construído mais do que o permitido por lei. Vamos lá, então, para você entender, eu vou compartilhar o projeto, porque nada melhor do que um projeto na tela para você conseguir entender. Esse projeto aqui é um projeto completo para uma aprovação legal de prefeitura. Esse projeto serve para a emissão de um alvará de construção, alvará de regularização, reforma, ampliação ou até mesmo demolição. Nesse projeto aqui completo, nós temos várias representações gráficas, mas o que você vai aprender nesse vídeo é o quadro de áreas. Quais são as informações que existem nesse quadro de áreas para que você entenda o que é a taxa de ocupação, aqui embaixo, e o coeficiente de aproveitamento da nossa pergunta de hoje, certo? O quadro de áreas, ele vem com as informações do terreno, a área de cada pavimento, a área do terreno, a área do total geral dessa construção e o total ocupado. Para você entender, eu trouxe aqui um sobrado residencial que vai ficar bem claro para você as diferenças de cada um deles para a gente chegar na nossa taxa de ocupação, ok? Eu tenho então aqui o pavimento térreo com todas as informações e a área total. Eu tenho o pavimento superior com todas as informações e a área total. Coloquei aqui no cantinho para ficar mais fácil, mas a gente já traz aqui para o quadro de áreas. Se você somar, então, o valor do pavimento térreo mais o pavimento superior, você vai chegar em 239,65 metros quadrados. O que essa informação significa? Que é o total geral de área da sua construção. Mas não tem uma piscina ali, Leila? Sim, essa piscina é descoberta e eu trouxe ela de propósito para você conseguir entender a diferença. Ela não entra no total geral por ser uma piscina descoberta, mas ela ocupa o terreno. Presta atenção. Quando eu falo de um total geral de área ocupada, eu estou me referindo à área pertencente a esse lote, a esse terreno. Então, o pavimento superior, para essa situação, ele não entra no total da área ocupada. Então, a área ocupada é somente o que a gente vê na implantação geral desse terreno. A área ocupada aqui em escala de 1 para 250, para você entender a diferença do tamanho dos outros desenhos. Essa proporção aqui de construção mais a piscina entra como área ocupada. Para esse exemplo, que nós não temos nem beiral ultrapassando, nem varandas ultrapassando, as construções elas estão rente, térreo e pavimento superior, nós temos que o pavimento térreo ele é idêntico a essa implantação. Diferente se nós tivéssemos um beiral que ultrapassasse o valor máximo considerado como beiral, entraria já como área construída. Por exemplo, imagina você numa casa que tem uma sacada, que no Código de Obras diz que uma distância de até 1,5 m ainda é considerado sacada. Ela não entraria para essa implantação. Porém, se considerado que 1,55 m já entra como área construída, ela precisaria, vamos simular aqui uma situação, uma sacada aqui na fachada
na parte da frente dessa casa. Então, se você estivesse regularizando uma situação como essa e o seu caso fosse semelhante ou igual ao nosso exemplo, precisaria vir representando aqui também nessa implantação o que a área dessa sacada que entraria na implantação para esse caso. Beleza? Agora vamos voltar para nossa área ocupada. Então, você já entendeu aqui comigo a diferença de total geral e o total de área ocupada. Então, no nosso caso, a piscina descoberta ela entra dentro da área ocupada, porque ela está ocupando esse terreno. Mas ela não entra dentro do total geral porque ela não tem cobertura de acordo com esse código de obras. Que fique sempre bem claro que essas informações são exemplos de um código de obras. Se no seu código de obras estiver dizendo uma informação diferente, que mesmo que a piscina não tenha cobertura, mesmo sendo uma piscina descoberta, é obrigatório ela entrar no total geral, você vai colocar no total geral, ok? Estou trazendo o exemplo para você aprender como faz, refletir e estudar o caso aí da sua cidade. Então, agora a gente chega no total ocupado, o total da área ocupada, considerando, como o nosso exemplo diz, o pavimento térreo, 148,37 mais os 7,53 da nossa piscina descoberta. Então, eu tenho a total da área ocupada de 155,90 metros quadrados. Entendeu o que é a área ocupada e o que é a área geral? Agora você vai entender o que é a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento citado na nossa pergunta. A taxa de ocupação, ela é referente ao total da área ocupada. Então, você vai fazer aquela famosa regra de 3. Se eu tenho 250 metros quadrados de terreno, sendo 100% da minha área, quanto que eu ocupei dessa construção? Então, eu vou pegar o meu valor de total ocupada e vou fazer a regra de 3 referente aos 250 metros quadrados. Então, eu faço 155,9 dividido por 250 vezes 100. E eu vou chegar na nossa taxa de ocupação de 62,36% desse exemplo. Você vai olhar o seu código de obras, a lei de uso e ocupação do solo, o seu zoneamento, você vai pegar os índices urbanísticos da cidade que você estiver fazendo a regularização, a aprovação desse projeto, as características de uso e você vai identificar que lá tem várias informações, como por exemplo, recuo lateral, recuo frontal, o valor da sua taxa de ocupação, o valor do seu coeficiente de aproveitamento, o valor da sua taxa de permeabilidade, como também a altura máxima dessa construção, quantos pavimentos você consegue ter, qual tipo de ocupação você vai poder ocupar nesse lote, se vai ser predominantemente residencial, se pode ser residencial e comercial ou exclusivamente comercial. Tudo isso você vai encontrar dentro do conjunto de leis do seu plano diretor aí do seu município, beleza? No nosso exemplo aqui, esse é um caso real, trago para você que a taxa de ocupação máxima permitida era de 65%. Então, essa construção está dentro do limite, ainda tem até uma folguinha ali, mas não dá para abusar muito, porque chega muito perto, 62% até 65%. Você poderia encontrar situações de 70%, situações de 60%, 60%, até 80% é bem comum a gente encontrar, mas fique de olho. Não ache que só porque o seu terreno é seu, pertencente ao seu nome, está registrado, matriculado lá no seu nome, que você pode construir o que você quiser e o tanto de área que você quiser. Sempre consulte um profissional especialista na área para que ele te oriente. Por quê? Se você ultrapassar essa taxa de ocupação máxima, você pode não conseguir o seu alvará de construção, alvará de regularização e não consegue averbar a sua construção. Imagina você desmerecer o valor da sua propriedade por não conseguir documentar a construção que você fez. Imagina que uma construção de quase 240 metros quadrados sofrendo uma depreciação de mercado por falta de documentação regularizada. É inadmissível, não é mesmo? Ainda mais diante do valor gasto para fazer essa construção. Bom, nesse caso, nós temos então duas situações. Situação 1, que é a situação na qual o cliente, o proprietário da obra, o dono do imóvel nos busca enquanto profissionais para que a gente faça o alvará de construção para construir a casa do absoluto zero. E uma outra situação aqui também é a regularização. Vamos supor, então, que esse proprietário já tenha construído esse imóvel há 10, 20, 30 anos e ele te buscou
porque ele precisa agora documentar, porque ele vai fazer a venda financiada e o banco exige toda a documentação correta. Agora, o que a gente faz? Analisa dentro do estudo de viabilidade técnica do lote antes de iniciar o projeto, obviamente, você vai fazer esse quadro de áreas aqui pela implantação da construção que você vai fazer a regularização. Você vai chegar nesse valor total, você vai chegar nessa área total ocupada e você vai verificar dentro do Código de Obras, dentro da Lei de Zoneamento, as características de uso, quantos porcentos é pertencente à taxa de ocupação, quantos porcentos tem a taxa de ocupação do lote em questão. Vamos colocar o nosso exemplo, 65%. Aqui passa lindamente e a gente consegue facilmente emitir tanto o alvará de regularização quanto o de a construção. Mas se nós tivéssemos uma situação que fosse 6-0, 60%, pronto, que a gente já não consegue regularizar. Mesmo sendo pouquíssima porcentagem a mais, já teríamos dores de cabeça. Mas vamos colocar um pouquinho a mais para você sentir aqui a pressão? Imagina se fosse uma construção que tivesse dado 80%, sendo que a sua taxa de ocupação máxima construída fosse de 60%, 20% a mais. É bem comum acontecer isso no Brasil, porque culturalmente a população não sabe que existem esses índices. E quando sabem, eles falam: ah, meu pai construiu já 2, 3, 10 casas e nunca deu nada. Ah, a vizinhança toda fez e nunca deu nada. Por que no meu vai dar? E aí fecham os olhos e vão fazendo, né? Mas a gente sabe que há a desvalorização de propriedade. O outro índice perguntado pelo Gutierrez também foi o coeficiente de aproveitamento, que é logo aqui embaixo. O coeficiente de aproveitamento, ele já se refere ao total geral. Então, o coeficiente de aproveitamento é a quantidade diária que eu tenho aproveitada desse lote, desse terreno em questão. Então, eu vou pegar o total geral, 239,65, e vou dividir por 100. Diferente da taxa de ocupação, que se refere a porcentagem, eu multiplico por 100, aqui eu só vou dividir eu vou dividir o 239,65 por 250, pelo valor total do lote. Não vou multiplicar por 100, porque aqui é um coeficiente e não a taxa de ocupação, beleza? Vou repetir. Você vai pegar, então, o valor total geral, vai dividir o total geral por 250 e você vai chegar em 0,96. Não multiplica por 100, porque aqui não é porcentagem. Diferente, taxa de ocupação é uma taxa, é uma porcentagem. Coeficiente não precisa multiplicar por 100, certo? O coeficiente de aproveitamento dentro das características de usos dos índices urbanísticos, você vai encontrar aí também diversos valores. Para esse exemplo, vamos colocar que ele seria 2? Então, a gente sabe que tem uma ocupação de 80%, de 60% e um coeficiente de aproveitamento de 2. Então, você vai multiplicar a quantidade de ocupação que você pode fazer no térreo por 2, porque está dizendo que você pode fazer essa ocupação 2 vezes. Então, nesse caso, a gente tem aqui uma ocupação muito longe do valor máximo permitido, certo? Poderia ser 1,5, poderia ser 2,2, 2,5, enfim. Você vai encontrar dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo bairro, você encontra diversas taxas de ocupações e diversos coeficientes de aproveitamento, porque dentro de um bairro, a gente pode encontrar lotes que sejam uma avenida exclusivamente para comércios, para galerias comerciais, aí tem todo um estudo voltado para que aquele comércio consiga se desenvolver, diferente do desenvolvimento de um sistema de uma residência. Uma residência, ela precisa de características de desenvolvimento urbanístico diferente de um ponto comercial. Por isso, a gente encontra valores diferentes para cada tipo de situação, ok? Agora, vindo para a nossa pergunta, o que fazer quando a taxa de ocupação e o coeficiente de aproveitamento ficam além do permitido? Como regularizar? Você já entendeu o que significa cada um deles, beleza? Ficou bem claro aqui para você? Uma bela de uma aula. Agora, o que a gente faz quando é uma regularização e esses índices, a taxa e o coeficiente são ultrapassados? É muito comum isso acontecer no Brasil, então preste atenção, porque pode ser a situação do seu cliente ou pode ser a situação da sua casa. Nós temos que analisar algumas situações dentro da prefeitura. Primeiro, qual é a data de publicação da lei que exige que essa construção tenha esses índices? Pode ser que a legislação tenha sido publicada em 2010, por exemplo.
e essa construção foi feita em 1990. A construção é muito antiga, a data de publicação da lei. Logo, quando a pessoa fez, não teria como obedecer, porque não existia uma lei. Algumas prefeituras aceitam essa justificativa desde que comprovado que aquela construção de fato é anterior, foi feita, finalizada, concluída anterior à data de publicação da lei. E aí você consegue comprovar com nota fiscal, com IPTU que consta a área construída, com fotos aéreas datadas, enfim, você vai verificar dentro da prefeitura quais são as documentações aceitas e se é permitido essa constatação. E geralmente isso funciona muito bem. Não que isente o proprietário de pagar multa, tá? Porque ele construiu errado. Então, o pagamento de multa também é algo individual de cada prefeitura. Tem prefeituras que de fato não cobram multas, beleza, a pessoa entrega a documentação e consegue fazer a aprovação e paga somente as taxas necessárias, mas a grande maioria cobra uma multa referente à construção feita de forma clandestina. Por não ter sido avisada a prefeitura, por não ter sido pagos impostos corretamente, eles cobram uma multa referente a essa construção clandestina. Então você vai analisar quais dessas situações é a melhor para resolver o caso do seu cliente. Outra situação é, a prefeitura cobra multa, você não precisa provar que a construção foi feita em data nenhuma, ela pode ter sido terminada ontem e a legislação foi feita há 10 anos atrás. O fato de você pagar aquela multa já vai fazer com que a prefeitura emita o alvará de regularização para o seu cliente ou para a sua propriedade. Outra situação também é você verificar se a prefeitura em questão tem a lei do perdão. Em muitos casos é anistia. É como se você dissesse assim para a prefeitura: olha, eu construí errado e eu quero documentar. E a prefeitura dissesse assim para o proprietário: eu sei que você construiu errado, eu deixo você documentar aqui nesse período e abre essa lei complementar em um período. Costuma ser período curto, tá? Então, 1 ano, 2 anos, depende de cada prefeitura, de cada situação. E aí você aproveita esse período de anistia, esse período de perdão para você regularizar o máximo que der. Tem prefeituras que abrem a anistia e aceita tudo de errado, óbvio que menos construção na área pública, né? Se você construiu num terreno que não é seu, se você construiu num terreno de área pública ou em calçada, aí é uma outra situação que a gente coloca em um outro vídeo, tá bom? Então, se você fez uma situação cabível para a legislação regularizar, óbvio que tem prefeituras que vão aceitar essa regularização, como, por exemplo, não obedeceu o recuo, nem lateral, nem frontal, e aí não obedeceu as taxas de ocupação, coeficiente de aproveitamento, altura máxima, mas nessas épocas de lei de anistia, lei do perdão, pode ser que você consiga documentar a construção do seu cliente. Então, recapitulando, você pode verificar a data da lei, se a prefeitura aceita, você pode fazer o pagamento de multa, se a prefeitura aceitar, ou verificar se existe a lei de anistia. Agora, Leila, já viu alguma situação, já passou ao longo desses seus 10 anos de experiência por alguma situação de casa ou de uma construção que não conseguiu documentar? Já vi muitas situações e eu encerro esse vídeo falando para você o seguinte: quem assumiu a responsabilidade de construir sem projeto, sem documento, foi o proprietário. Você, enquanto profissional, não deve nunca assumir a responsabilidade de dizer para a pessoa e falar assim: eu vou conseguir. Não, eu aprendi lá, fiz o curso da Leila, eu aprendi, eu vou conseguir e vou tirar o seu alvará de construção. Mesmo que você tenha feito o meu curso, mesmo que você esteja aqui fiel comigo todos os dias consumindo conteúdo gratuito, ainda assim existem situações que nós não vamos conseguir documentar. E isso não significa que nós somos menos capazes. Não, isso significa que o que a pessoa fez realmente é um nó que não dá para ela regularizar. Alternativas: ou faz adequação, reforma, ou faz demolição. E de fato, já tive todas essas situações. Já tive situação, por exemplo, do proprietário precisar recuar as paredes laterais onde tinham portas e janelas, porque ele tinha ultrapassado o recuo lateral mínimo e os vizinhos entraram contra ele na justiça e foi determinado que ele precisava recuar. Então, ele saiu fazendo um U, para você entender aqui, não abre o projeto. Ele saiu fazendo um U onde tinha portas e janelas. Gastou muito mais do que se ele tivesse feito o projeto desde o início, capaz até com a parte de projetos estruturais, porque ele precisou desmanchar o que estava pronto, pagar a multa, pagar advogado para se defender na justiça, enfim. Também já tive situação do cliente precisar demolir uma casa inteira,
porque não eram permitidos 3 casas, era uma esquina residencial, até cabiam 2 casas dentro da legislação, mas 3 não. E esse cliente precisava muito documentar, porque ele precisava muito do dinheiro, então para ele ainda assim compensava ele demolir uma casa do que vender essa casa, do que vender o imóvel como um todo, né, as 3 casas, por um valor abaixo do valor de mercado e não conseguir o dinheiro que ele precisava, que era questão de saúde, enfim. Também conto essa história em uma outra oportunidade, porque é uma história bem chocante, bem legal, mas vale a pena você entender que dependendo do motivo, o cliente vai optar pela adequação, pela reforma, porque aquilo ali é o patrimônio dele e às vezes as coisas são as coisas mais valiosas que eles têm. Imagina, não sei qual é a sua condição de vida, mas uma casa de 200, 300, 500 mil reais, muitas famílias vivem a vida toda para conseguir conquistar esse bem. Aí, de repente, você chega para ela e fala que ela não vai conseguir documentar e vai precisar desvalorizar. Vale a pena correr atrás, fazer um esforço, fazer uma reforma, fazer uma adequação para conseguir documentar, certo? Ficamos por aqui então. Eu vou esperar a sua pergunta lá no meu Instagram. Vai ser uma honra responder você também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!